Olá, querida família carismática, paz, Deus abençoe, irmãos, meus irmãos de Ministério de Pregação. Vamos aí para mais uma etapa do nosso estudo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois de toda esta introdução, essa contextualização que eu trouxe para vocês no primeiro vídeo, no vídeo anterior, nós vamos agora fazer um estudo aprofundado no capítulo 1 neste vídeo que vocês vão assistir agora. Então vamos lá, eu vou projetar o texto bíblico para poder facilitar aqui o nosso estudo, para poder facilitar a visualização de vocês. Vocês podem pegar a Bíblia, vocês podem marcar na Bíblia, riscar a Bíblia, não tem nenhum problema fazer isso, mas de uma forma especial eu vou projetar porque eu quero que vocês se sintam livres para poder aprofundar e experimentar neste momento o texto da melhor forma possível. Então, que você fique bem à vontade neste sentido. Então, vamos lá, está aparecendo já aí para os irmãos, Atos dos Apóstolos. Vamos fazer aqui, então, a leitura desse texto. Eu queria começar com uma observação. Tá? Ao que tudo indica, estes primeiros versículos dos Atos dos Apóstolos, no caso, este prólogo, capítulo 1, versículo de 1 até o 5, foi composto para quê? Foi composto por causa da divisão de ambos os textos. Porque se nós estamos falando de uma obra que era única, a história das origens cristãs, primeira parte, Evangelho de Lucas, segunda parte, o livro dos Atos dos Apóstolos, com a separação dos textos, então foi inserido ali alguns versículos para se tornarem uma nova conclusão do Evangelho de Lucas, lá no final do capítulo 24, e aqui nos primeiros versículos também, esses versículos para poder fazer uma introdução ao texto devido à separação que ocorreu. Então, vamos lá. Atos 1:1. Compus meu primeiro relato, ó Teófilo. Então, o Teófilo, lá do início do Evangelho, encontra-se aqui novamente. Por quê? Porque é uma forma de mostrar que os destinatários de ambos os textos são as mesmas pessoas, no caso, todos os amigos de Deus. E olha só, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado, depois de ter dado instruções aos apóstolos que ele escolhera sob a ação do Espírito Santo. Olha que bacana. Este primeiro relato, sem sombra de dúvidas, é o Evangelho. Por quê? Porque o próprio Evangelho de Lucas, ele termina com a narrativa da ascensão de Jesus aos céus, embora aqui nos versículos de 6 em diante, nós vamos ver também que o texto ele vai seguir a mesma linha no sentido de apresentar novamente a ascensão de Jesus aos céus, porém com as últimas palavras de Jesus aos seus apóstolos. Versículo 3. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis, durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. É uma espécie ali de síntese da glorificação de Jesus, da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. E aí o versículo 4. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos lá, vamos retomar aqui mais algumas questões. Então, no decurso de uma refeição,
A ordem de Jesus vai ser: não se afastem de Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém Jesus tinha morrido, em Jerusalém Jesus tinha sido sepultado, em Jerusalém Jesus ele vai ressuscitar, em Jerusalém Jesus vai subir aos céus, e é em Jerusalém também que está a sala do cenáculo. E o Espírito Santo, aquele que também foi prometido pelo Pai, pela boca dos profetas ao longo de todo o Antigo Testamento, estava aqui sendo novamente prometido por Jesus. É uma espécie de uma última promessa, de uma promessa final. Mas há uma condição, há uma ordem. Não se afastem de Jerusalém. Esta palavra é muito importante para nós. E aqui, nós estamos fazendo um estudo, mas eu quero falar de maneira espiritual. Se há algum pregador que talvez esteja vivendo tempos de crise, se há algum pregador que está vivendo tempos ali de dificuldade, que está vivendo uma noite escura no seu ministério, não se afasta de Jerusalém, não. Sabe qual que é a tua Jerusalém? A tua Jerusalém é o teu grupo de oração. Não se afasta do teu grupo de oração. Não se afasta de Jerusalém. Não se afasta do teu grupo de oração. Permanece firme. Aguarda aí o cumprimento da promessa do Pai, a qual disse ele: ouviste de minha boca. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos lá. Aqui uma oportunidade ímpar para nós falarmos a respeito do batismo no Espírito Santo. Vamos trabalhar a etimologia da palavra batismo. Batismo vem do grego baptisma. E baptisma significa mergulho. Nós herdamos esta palavra a partir de uma experiência também que já existia no tempo de Jesus, onde peças de roupa eram levadas para tintureiros, e os tintureiros, para fazerem ali o tingimento, eles mergulhavam essas peças em tanque. Então, eles mergulhavam, tiravam, mergulhavam, tiravam, mergulhavam e tiravam. Então, é a partir desta experiência de mergulho que nós temos ali a origem do termo grego baptisma, ou batismo. E vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Na teologia de Santo Agostinho, quem é o Espírito? O Espírito é o amor entre o Pai e o Filho. Uma pessoa batizada no Espírito é uma pessoa mergulhada no Espírito. Uma pessoa mergulhada no Espírito é uma pessoa mergulhada no amor entre o Pai e o Filho. Não é à toa que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, melhor dizendo, é uma experiência de renovação, é uma experiência de revigoramento, é uma experiência, usando um termo bem atual, é uma experiência de empoderamento, tá? Mas não deixa de ter ali também uma característica querigmática. Por quê? Porque se nós somos mergulhados no amor entre o Pai e o Filho, nós somos mergulhados no amor de Deus, de uma pessoa encharcada pelo amor de Deus. Se o amor de Deus ele não se acaba nunca, ele nunca se esgota, então, da mesma forma, uma pessoa que foi mergulhada no Espírito de maneira verdadeira, essa experiência ela não seca, ela não cessa, ela é uma experiência para toda uma vida. Mas precisamos entender, enquanto renovação carismática católica, que batismo no Espírito não é ali um fim. Batismo no Espírito é um meio para que as pessoas façam uma experiência verdadeira com Deus, vivam uma vida nova, uma vida renovada e caminhem assim na presença do Senhor, anunciando o Evangelho e dando testemunho da boa nova do reino. Vamos lá, versículo 6. Agora a gente vai para uma outra perícope. A perícope é um trecho bíblico que vai de um subtítulo a outro. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar
a realeza em Israel? Essa pergunta aqui, gente, ela é fantástica. É agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel. Realeza lembra rei, lembra o período da monarquia. Os antigos reis de Israel, vale a pena nós lembrarmos que todos eles, quando começavam ali o seu reinado, eles eram ungidos. E justamente por serem ungidos, por serem banhados com óleo, é do termo ungido, ungido é a tradução no português. Mas no hebraico, a palavra para ungido é Meshirá, que vai trazer para nós o termo Messias. Messias traduzido para o grego, Christos. Messias e Cristo têm o mesmo significado, é ungido. Jesus, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é ali a qualidade, é um adjetivo de Jesus. Jesus é o ungido por excelência. Então, Jesus é agora o tempo em que o Senhor irá restaurar a realeza em Israel, e ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Aqui Jesus está dizendo, não é este tipo de realeza que eu vim para restaurar. Não é esse tipo de realeza que eu vim para restaurar. Versículo 8, esse versículo é fantástico. Nossa espiritualidade e identidade, ela está contida neste versículo. Mas recebereis uma força. Força, no grego, dunamis. Dunamis, no português, vai dar origem ao termo dinamismo. E o dinamismo lembra o conjunto de peças de um motor. Lembra o conjunto de peças de um motor que coloca o carro em movimento. Então, força, dunamis, poderia também ser traduzido por movimento. E qual que é o movimento do Espírito? É a missão. Lembrando aquilo que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, disse na Redemptoris Missio, no número 21. O Espírito Santo é o protagonista da missão. Na missão, o protagonista é o Espírito, não é eu e muito menos você, não é nenhum de nós, não somos nenhum de nós. Não somos nenhum de nós. Então, recebereis uma força, recebereis um dinamismo, recebereis um dunamis, recebereis ali um movimento, vocês serão colocados em missão, o Espírito Santo descerá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunha vem ali do grego martiria, que também é o termo que no português vai dar origem ao termo mártire. Olha que profundo. Descerá sobre vós o Espírito, vos colocará em movimento, vos colocará em missão, e vocês serão minhas testemunhas, ou vocês serão os meus mártires. Meu Deus, isso é demais. Aqui é a missão sendo levada até a última consequência. Descerá sobre vós o Espírito Santo, vos colocará em movimento, vos colocará em missão, vos inserirá no dinamismo da missão, e vocês serão minhas testemunhas, meus mártires. Aonde? Em Jerusalém, porque é onde a igreja ela será inaugurada, será manifesta ao mundo, depois em toda a Judéia, depois Samaria e até os confins do mundo, ou seja, saindo ali das regiões dos judeus, alcançando a todos os pagãos. E dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Então, Jesus, ele vai para o Pai, ele vai para os céus, e lá também ele reinará com o Pai, para mostrar para nós, e principalmente para os seus, que o seu reino não é deste mundo. Embora quando nós falamos de reino de Deus, é sempre importante frisar que em realidades escatológicas, nós temos que trabalhar com duas categorias. A categoria do já e do ainda não. Então, o reino de Deus na totalidade, ainda não é para hoje, não é para esta realidade. Mas existe um já do reino de Deus. Então, todas as realidades que se opõem ao reino, realidades onde não reina o amor, a paz, a justiça, a misericórdia, a fraternidade, os valores do evangelho, então essas realidades, elas precisam
também ali experimentarem o evangelho, experimentarem transformação, para quê? Para que possamos vislumbrar o já do reino que também está preparado para nós. Versículo 10. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Aqui uma observação muito importante. Nós temos aqui um relato de ascensão que nós encontramos, inclusive, com outros personagens bíblicos. Posso aqui lembrar de Elias, no Antigo Testamento. Então, o relato de ascensão, ele não deixa de ser uma forma prefixada de se escrever ou de se narrar ali o término da missão de um grande personagem. Então, Elias termina sua missão, sobe, ascende aos céus numa carruagem de fogo. Jesus termina a sua missão e ele também vai ascender, ele vai subir aos céus. Ele sobe sozinho, com as suas próprias forças. Ele vai ali para a presença do Pai. Outro detalhe oportuno: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este termo, homens da Galileia, tem feito ali muitos estudiosos refletirem a respeito da localidade onde a obra de Lucas ela foi ali produzida, ela foi escrita. Há muitos estudiosos que defendem que esta obra foi uma obra composta na Galileia a partir de aspectos como estes que nós estamos vendo, mas isto é uma suposição, isso está no campo da suposição, embora tenha crescido entre alguns estudiosos por causa de determinados elementos galileus presentes no texto, este tipo de questionamento. Beleza? Terminada aqui essa perícope, vamos para o versículo 12. Nós vamos começar a ver agora a instituição do substituto de Judas, o Iscariotes. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. Lembrando que o Monte das Oliveiras ele está de frente para Jerusalém. É neste monte que Lucas ele situa a ascensão de Jesus aos céus. E também os evangelistas situam neste monte a agonia mortal de Jesus. É onde Jesus ele pede forças ali para poder perseverar na sua humanidade em rumo à missão que o Pai tinha a ele confiado. Isso para nós também é muito significativo. Por quê? Porque há uma simbologia em torno da oliveira. A oliveira, na verdade, ela é a planta através da qual você extrai ali a oliva, né, a azeitona, da onde você produz o azeite, e azeite lembra unção. Mas na questão específica das oliveiras, falando em si da planta, a oliveira ela é uma planta que tem um rápido poder de se refazer. Você corta hoje, no outro dia ela já cresceu um pouco. Corta novamente, ela cresce um pouco. Então é uma planta que tem ali um poder de se refazer que é muito rápido. Por isso, a oliveira simboliza a perseverança. Então, é lá que Jesus vai orar e é de lá, do Monte das Oliveiras, que Jesus ele vai voltar para o Pai e que os discípulos vão voltar para Jerusalém para aguardar o cumprimento da promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes de minha boca, pois João batizou com água
e vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. A distância é pequena, de caminhada de um sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala superior, a sala de cima, o cenáculo, onde costumavam ficar. Eram Pedro e Tiago, Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos lá, aqui tem muita coisa para a gente poder falar. Então, todos eles estavam unânimes, havia uma unidade, gente. Olha que interessante, o Espírito Santo nem tinha sido derramado, mas a comunidade primitiva já estava unânime, tinha uma unidade entre eles, havia uma concórdia, eles perseveravam na oração, podemos até dizer a oração deles tinha uma concordância. Com eles, algumas mulheres estão também presentes. E também é importante frisar isso, por quê? Porque a obra de Lucas, ela é uma obra que abre para as mulheres. Como é uma obra escrita por um pagão convertido para uma comunidade de cristãos vindos, na sua maioria, do paganismo, então, aquela ótica machista do judaísmo que se tinha em relação às mulheres, ela já não tem mais tanta força dentro da obra de Lucas. Então, algumas mulheres também perseveravam, ou seja, elas são igreja tanto quanto os homens, e, obviamente, a figura de Maria, a mãe de Jesus, é destacada. Por quê? Porque Maria, ela é o modelo perfeito para a igreja. Ela é modelo para todos os cristãos. E também os irmãos dele estavam. Essa questão aqui dos irmãos, nós não estamos falando aqui de irmãos de sangue. A gente tem que interpretar isso de dois modos. Primeiro, entre os judeus era muito comum ali que todos se tratassem como irmãos, principalmente ali a partir da tribo, da localidade a qual ali moravam. Então, como não existia, por exemplo, uma palavra para primo, né, no hebraico, então todos se tratavam como irmãos. Também por causa desta organização ali da localidade em que eles habitavam, que eram as antigas tribos ou os antigos clãs. Então, aqui, irmãos, não tem nada a ver com irmãos de sangue. Tá? Uma observação também muito importante em relação aos apóstolos. Por que tem que ser escolhido um sucessor para Judas Iscariotes? Só tem 11 aqui. Na Bíblia, alguns números são números perfeitos. O 12 é um número perfeito, 10 é perfeito, 7 é perfeito, 3 é perfeito. E em contrapartida, os números que vêm antes, todos eles são números imperfeitos. Então, se 12 é perfeito, 11 é imperfeito. Se 10 é perfeito, 9 é imperfeito. Se 7 é perfeito, 6 é imperfeito. E por aí vai. Por que eu estou colocando essa questão? Isso aqui é muito bacana. Isso é muito interessante. Tá? Eram 12 os apóstolos. Um morreu. Só tinha 11. Então, este grupo estava imperfeito, ou estava incompleto. Então, no caso, tem que se ver ali, sim, o substituto para Judas, o Iscariotes. Isso vale também, irmãos, para os múltiplos. Por exemplo, um múltiplo de 10 é 100. Por isso, se de 100 ovelhas uma se dispersa, fica 99. Mas sem essa uma, a comunidade ela é imperfeita, ou ela é incompleta. Por isso, tem que se deixar as 99 para ir atrás daquela uma que se perdeu. Espetacular, né? Versículo 15. Naqueles dias levantou-se no meio dos irmãos o número das pessoas reunidas, que era mais ou menos
120. 120 é um múltiplo de 12. 12 vezes 10 dá 120. Já é uma forma de dizer que a igreja, ela nasce plena, ela nasce completa, ali a partir daqueles que estavam no cenáculo, à espera da vinda do Espírito, aguardando o cumprimento da promessa. Versículo 16, e disse, irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. Ou seja, aqui o texto abre margem, ali como se Judas, ele tivesse, né, se jogado, mas a gente também tem a questão do enforcamento, que são muitas vezes ali algumas discrepâncias que a gente encontra de um texto para outro. Por isso, a importância de nós lermos o texto atentamente. Mas não importa se ele se enforcou, se ele se jogou, de fato, ele vai ser entendido como um suicida. Mas aqui a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado. Já vi muita gente dizendo, a igreja fala que Judas está no inferno, mas na verdade não tem nada, não tem nenhum documento que fala que Judas, ele está no inferno. E a palavra da igreja não é ali sobre... A palavra da igreja, irmãos, não é sobre quem se perde. A palavra da igreja é sobre quem se salva. E quem se salva, a igreja chama de santo. Lembrando que a igreja ela não condena pessoas, a igreja condena atitudes. Então, onde Judas Iscariotes está, cabe somente a misericórdia de Deus. Ele pode ter se arrependido no último momento, inclusive o evangelho trabalha um pouco também, né, com essa característica, que se está numa dimensão de mistério que a gente não tem resposta e que não cabe nós aprofundarmos aqui. Mas como estamos falando com pregadores, isso é muito importante. As nossas pregações não tem que ficar mandando pessoas para o inferno. Nossas pregações precisam despertar no coração dos irmãos o desejo de céu, de vida plena, de eternidade na presença do Senhor Deus uno e trino. É este o desejo que as nossas pregações precisam despertar. E não o inferno, inclusive ali muitas vezes por medo, porque no amor não há temor, o perfeito amor ele lança fora todo o temor. Versículo 19, o fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles Haceldama, isto é, campo de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e ainda um outro receba o seu encargo. Então, nós vamos ver que Matias, ele vai receber, então, este encargo. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo, em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que entre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Isso aqui é muito importante. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai retomar muito esta fórmula, esta pregação querigmática. Jesus, ele viveu no nosso meio até ser arrebatado a partir da sua ressurreição. Versículo 23. Apresentaram então dois, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias, e fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste. E para ocupar o lugar que Judas abandonou no ministério do apostolado, para dirigir-se ao lugar que era seu, lançaram sortes sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que então foi contado entre os 12 apóstolos. Uma observação,
essa questão do lançar a sorte era ali um meio que a gente, na verdade, já encontra no Antigo Testamento. Um dos textos que trabalha a escolha de Davi para ser rei, trabalha com esta possibilidade. A sorte caiu ali sobre ele, foi tirada a sorte. Então, neste ato ali do lançar a sorte, né, por muito tempo, no judaísmo antigo, se viu ali também uma forma de Deus falar, de Deus ali confirmar uma escolha, né, de Deus confirmar a eleição de uma determinada pessoa, só para a gente poder entender que aqui o texto ele não está falando de algo sincrético, podemos dizer assim, mas muito pelo contrário. O texto ele está trazendo para nós uma realidade real. O texto está trabalhando para nós, tá? A questão ali de que esta foi uma das formas de se legitimar Matias para o colégio apostólico, para completar ali o lugar que, na verdade, era de Judas Iscariotes. Amém, irmãos? Profundo demais, né? Isso porque eu peguei somente os elementos mais importantes para trabalhar com vocês. Nós vamos estar juntos ainda em mais um encontro, em mais uma aula, em mais um estudo, em mais um ensino sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, e eu espero vocês por lá. Tchau, gente. Fiquem na paz. Deus os abençoe.